Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler só o versículo 6. Semana passada nós lemos do 6 ao 10. Diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Só para situar o que nós estamos falando e lembrar, é o seguinte: nós falamos que quais são os efeitos do Evangelho em uma igreja. E o primeiro efeito que nós vimos na semana passada, nós chamamos de mimetismo cristão. O que é o mimetismo? É a imitação cristã. Os cristãos, eles precisam de referência, porque nós não vivemos individualmente. Nós vivemos em unidade, vivemos em um corpo, vivemos coletivamente. Portanto, nós precisamos de bons modelos para a nossa vida cristã. Ninguém na vida cristã é um ser inédito. Ninguém é um ser inédito na vida cristã. Ninguém chega para o cristianismo e fala assim: eu arrasei no cristianismo. Não. No cristianismo, todos nós temos modelos para imitar. Então, foi isso que nós vimos na semana passada. É lógico, é claro, que você não vai imitar os falsos crentes. Você não vai imitar as pessoas erradas. Mas você deve, sim, procurar imitar os servos de Deus. Esta é a primeira característica do Evangelho que Paulo disse, no versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Agora, hoje, nós vamos ver a segunda característica, ou o segundo efeito do Evangelho na vida de uma igreja. O segundo efeito na vida da igreja, do Evangelho, é a recepção da palavra de Deus. Diga comigo: efeito do Evangelho na vida da igreja. Recepção da palavra. Amém. O segundo efeito do Evangelho na vida de uma verdadeira igreja é a recepção da palavra. O termo que Paulo usa aqui, volta no 6 aí, veja comigo. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Este verbo, tendo recebido, no grego, dekomai, significa receber de forma acolhedora, receptiva, aceitar com pronta recepção aquilo que lhe é oferecido. Veja bem, eu quero destacar com isto aqui um detalhe que é um ditado popular entre os evangélicos. Os evangélicos inventaram um ditado popular dizendo o seguinte: nós devemos ser os crentes de Bereia, porque os crentes de Bereia examinavam as escrituras que Paulo pregava para ver se era assim. E eu vou dizer hoje para os irmãos: a igreja de Tessalônica foi melhor do que a igreja de Bereia. Quando você vai para Atos, capítulo 17, que é lá que conta a história como Paulo chegou em Tessalônica, Atos 17. Quando você chega em Atos 17, você vai ver que Paulo chegou a Tessalônica, os irmãos rapidamente receberam a palavra dele. Quando os judeus quiseram perseguir Paulo, os tessalonicenses mandaram Paulo para Bereia. Paulo fugiu para Bereia para não apanhar dos judeus. Quando chegou em Bereia, os bereanos, da mesma forma, Paulo foi pregar para eles, só que em vez deles receberem a palavra de Deus dessa forma, dekomai, que significa de forma acolhedora, receptiva, o que eles fizeram? Lá em Atos 17, 11, diz o seguinte: ora, os de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica. Aí quando fala nobre, todo mundo pensa, mas por que eles eram mais nobres? Porque examinavam diariamente nas escrituras estas coisas para ver se o que Paulo dizia era isso mesmo. Muito bem. Virou um ditado popular no meio dos evangélicos que você conferir todas as coisas ali na Bíblia e tal é uma virtude. É sim, é uma virtude. Você deve de fato conferir. Ninguém pode dizer o que não está na Bíblia quando está pregando a palavra de Deus. Porém, existe um verbo que é usado lá. Primeiro, quando fala que eles eram mais nobres, esse adjetivo nobres não está falando de nobreza de caráter. A palavra grega que é usada lá significa que eles eram de nobreza de nascimento.
Eles tinham uma posição elevada socialmente. Eles eram bem-nascidos, ou seja, os bereanos tinham dinheiro. Agora veja o detalhe em Atos 17:11 que ninguém percebe, ou quase ninguém percebe. Está escrito lá que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, quer dizer, eram mais ricos, isso ninguém fala, porque examinavam diariamente. Essa palavrinha é que as pessoas não percebem o significado dela. Naquela época, um judeu de situação simples, financeiramente simples, ele não podia conferir na escritura, nos pergaminhos, todos os dias não, porque ele só podia ir para a sinagoga aos sábados. Era uma vez por semana que ele podia ouvir a palavra na sinagoga. Era lá na sinagoga que um rabino abria o pergaminho para poder ensinar a lei para eles. Os de Bereia, não. A Bíblia diz que eles examinavam diariamente. Se eles examinavam diariamente, todos os dias no pergaminho, é porque eles tinham dinheiro, eles eram nobres, eles tinham dinheiro para comprar este material que era extremamente caro na época e tinham em suas casas para conferir se o que Paulo estava dizendo era verdade. Eles examinavam em casa, não era na sinagoga. Lá está escrito diariamente e não semanalmente. Segundo detalhe que se passa despercebido, o verbo que usa lá dizer, eles examinavam para ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. A palavra examinar vem do grego anakrinontes, krinos, crise, que significa julgar, que significa perguntar, significa examinar, investigar e determinar. É um tipo de critério, de onde vem a nossa palavra critério, é desta palavra grega. Eles não estavam ouvindo Paulo e examinando porque queriam saber a verdade, não. Eles estavam examinando para criticar. A palavra criticar também vem de crisis no grego, que significa isto. Significa examinar, julgar, ter o seu critério. Eles não estavam se importando se o que Paulo estava dizendo era verdade. Eles queriam julgar Paulo. Por isso eles faziam esse tipo de leitura. Esta palavra anacrinonte só acontece 3 vezes no Novo Testamento. Lá em Atos 11, aliás, 17:11, e as outras 2 é quando Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre o fato deles não ficarem perguntando o que está na mesa para comer quando for comer na casa de outras pessoas. Por exemplo, um crente vai comer na casa de um ímpio. Naquela época, os ímpios, pagãos como eram, eles ofereciam suas comidas aos ídolos. E então, o crente chegava para almoçar na casa de um ímpio, aí está lá aquele monte de comida, aí ele falava assim, eu estou com vontade de comer essa picanha aqui, mas essa picanha foi oferecida a algum ídolo assim? Aí se o cara fala, foi. Aí o crente, então não vou ter que comer alface. Né? Então ficava aquela coisa, né? Aí Paulo diz, não pergunte, mas não é porque sem perguntar você vai comer a carne, não é isso? Não pergunte por motivo de consciência. Mas que consciência? A tua? Não, a do outro que está te convidando para almoçar. Porque quando ele convida e sacrificou alguma coisa a um ídolo, Paulo diz, eles não sacrificam a ídolos. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 20. Paulo diz, eles sacrificam a demônios. A demônios. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Porque depois a própria pessoa que te chamou para almoçar, ela vai dizer, ué, mas peraí, você está comendo isso aí? Isso aí foi sacrificado ao demônio e você está participando da mesa dos demônios aqui comigo e lá na igreja você toma ceia. Você toma santa ceia de boa. Aquela pessoa ia ficar com a consciência escandalizada. Esse tipo de pergunta, de analisar, será que isso aqui pode, será que isso aqui não pode, era exatamente o que os bereanos estavam fazendo com Paulo quando ele pregava. Eles estavam mais duvidando do que acreditando. Aí tem pessoas que dizem assim, já ouvi pastores dizer, você não vê na Bíblia uma carta aos bereanos? Mas é claro que você não vai ver uma carta aos bereanos na Bíblia, por quê? Não porque eles eram melhores crentes do que os tessalonicenses, mas porque eles não receberam a palavra de Paulo como se fosse de Deus. Agora veja como Paulo elogia os tessalonicenses. Capítulo 2 aqui, na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 13. Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que,
tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Vocês perceberam? Paulo não elogiou os bereanos. Quem elogia bereano é os crentes de hoje. Os bereanos nunca foram elogiados. Os crentes de hoje que ficam elogiando bereano. Irmão, vamos ser como os bereanos. Quem estiver pregando, a gente olha na Bíblia para ver se é isso mesmo. É claro que nós temos que conferir para não aceitar qualquer coisa. Porém, quando você começa a conferir para criticar, você perdeu o alimento que está sendo distribuído espiritualmente para a sua vida. Eu sou pastor e prego há mais de 20 anos. Quando eu sento no banco para ouvir outro irmão pregar, aí o irmão às vezes chega aqui e fala assim, ai meu Deus, eu fico aqui tenso, nervoso para pregar na frente do pastor Cleilson. Tem alguém maior do que eu aqui? Tem alguém maior do que eu aqui? Maior do que todos aqui, é Jesus. Eu tremo na presença dele para pregar, não porque eu tenho medo de Jesus, mas eu tenho uma grande responsabilidade em transmitir exatamente o que significa a sua palavra. Se eu não souber, eu não vou falar. E alguém que vier aqui para tentar falar o que não sabe, é melhor não falar. Mas não é por causa do pastor Cleilson. Quando eu sento neste banco para ouvir alguém pregar, eu sento para me alimentar, não é para julgar, não é para criticar. Eu quero mais que você pregue mesmo, que você cresça no dom que Deus lhe deu, que você foi chamado para isso, amém. Você será um grande pregador. Quem dera tivesse de fato, grandes pregadores que saíssem de dentro desta igreja e fossem conhecidos não só no nosso país, mas mundialmente. Eu gostaria disto. Todos, por exemplo, na história da igreja, conhecem Charles Spurgeon, que é chamado de o príncipe dos pregadores. O maior pregador que já existiu no século XIX, em Londres. É um homem famosíssimo, mas ele não veio do nada. Alguém pregou para ele, ninguém sabe quem foi. Alguém pregou para ele num dia de escola bíblica dominical que estava muito frio e ninguém foi na igreja. Quem foi na igreja foi aquele jovem, Charles Spurgeon. E o fiel mestre da palavra de Deus estava lá. Ninguém foi na igreja, mas ele foi. E Spurgeon entrou, ele estava lá. E ele pregou a palavra de Deus, Spurgeon se converteu e se tornou o maior pregador, que diz o título, o príncipe dos pregadores. E se esse homem de Deus, simples, humilde, desconhecido, anônimo, não estivesse lá? Se ele fizesse igual aos outros irmãos, vou ficar em casa que está frio? Quem seria Charles Spurgeon? Portanto, Paulo elogia os tessalonicenses. Para que escrever uma carta para os bereanos se eles vão pegar e considerar palavras de homens? Mas aqui Paulo elogia os crentes de Tessalônica porque receberam a palavra como de Deus, como de fato ela é. Suponha que Paulo tivesse escrito uma carta aos bereanos. O que eles iam fazer? Ler, rasgar e jogar fora. De todo jeito, nós não ia ter ela hoje. Todo jeito. Agora que já fizemos a distinção que os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, como de fato ela é, palavra de Deus, vejamos, para encerrar nosso sermão hoje, em que circunstância eles receberam essa palavra. Volte no versículo 6, por favor. Diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, agora olha a circunstância, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Preste atenção. Como nós já falamos, Paulo e Silas pregaram na sinagoga de Tessalônica e alguns poucos judeus creram. A maioria foram gregos, que creram. Algumas mulheres destacadas, Atos 17, versículo 4, fala isso. Agora, os judeus invejosos, por que os judeus tinham inveja de Paulo? Porque Paulo era um rabino judeu que se converteu ao cristianismo. Os judeus não aceitavam, eles falavam, esse cara é um traidor. Até hoje, se você encontrar um judeu ortodoxo, pergunte para ele sobre Paulo, o apóstolo Paulo.
ele vai xingar 1000 palavrões em hebraico primeiro, né? Você não vai entender nada, mas ele está xingando. E depois ele vai te falar, Shaul, traidor. Né? Paulo, em hebraico, é Saul, né? O mesmo. Saulo é Saul, o rei Saul. Saul é traidor. Eles vão dizer, este homem traiu o judaísmo, abandonando a fé milenar de Moisés para crer num tal de Jesus, que eles somos nós, dizem que é o Messias. Messias é Cristo, tá? Messias e Cristo é a mesma coisa. Por isso fala Jesus Cristo. Os judeus acreditam que Jesus existiu, mas não acreditam que ele era o Cristo. Não acreditam que ele era o Messias. Até hoje, eles xingam Paulo de tudo quanto é nome por ter abandonado a religião de Moisés para seguir a Jesus. Então, esses judeus invejosos, por que eles tinham inveja? Porque Paulo chegava e pregava na sinagoga dele, porque Paulo era rabino, Paulo era judeu. Ele tinha o direito de pregar na sinagoga. Só que quando Paulo pregava, ele argumentava, mostrando na lei dos judeus que Jesus era o Messias. E os judeus não tinham argumento, eles não conseguiam responder a Paulo, então eles ficavam com ódio. E o ódio deles fazia com que eles esganassem o apóstolo Paulo. Paulo já foi apedrejado, já foi socado, já foi batido, já foi variado, já foi chicoteado. Paulo já foi chutado, socado. Paulo, irmão, já sofreu na mão daqueles judeus da sua época. Inclusive, nós vamos passar na carta aqui, mais tarde, futuramente, um momento que Paulo elogia os tessalonicenses por também terem sofrido perseguição dos seus compatriotas, assim como Paulo, sendo judeu, sofreu perseguição dos judeus também. Paulo elogia, diz os tessalonicenses, vocês estão achando que... Não, os tessalonicenses que baterem em vocês, vocês estão imitando a nós, porque nós também, judeus, apanhamos de judeus também, quando nós cremos em Cristo. A vida cristã não é fácil, irmãos. Tem igrejas que prometem vida fácil para as pessoas. Venha para Jesus que os seus problemas serão resolvidos. Isso é tabajara. Tabajara que resolve os seus problemas. Evangelho tabajara. Cristo disse claramente em João 16:33, no mundo passais por aflição. Mas ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus disse em João 15:18 outra coisa. Ele falou assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque eu escolhi vocês do mundo, o mundo vos odeia. Mas odeia vocês porque primeiro me odiou a mim. Você acha que se o mundo amasse Jesus, teria matado ele? Se o mundo amasse Jesus, teriam crucificado? É claro que não. Agora, uma vez a pessoa disse assim para mim, não, mas as pessoas gostam dos evangélicos. É porque os evangélicos não estão falando o que elas precisam ouvir. O dia que o evangelho começar a falar mesmo que a Bíblia manda ele falar, eu quero ver se vai gostar. Não vai não. A não ser aquelas pessoas que gostam da sinceridade. Porque, olha irmãos, tem gente que gosta da sinceridade. Fala, eu prefiro que você me fale a verdade. De fato, lá em Provérbios, 27, está escrito isso. Ele diz assim, melhor é a ferida feita pelo que ama, do que os beijos de quem odeia. O mundo hoje está cheio de gente que prefere o beijo de quem lhe odeia. Eu prefiro a ferida de quem me ama. Porque ele está me ferindo agora, mas é para o meu bem. Ele quer ver o meu bem. Portanto, essas igrejas, elas na verdade odeiam. Elas estão beijando você, mas com beijinhos te mandando para a condenação. E Paulo elogia os tessalonicenses, dizendo, vocês passaram por tribulação que nem nós também. Eu já contei para os irmãos lá em Atos 17 como foi a história. Quando os tessalonicenses mandaram Paulo para Bereia, os judeus que estavam querendo bater em Paulo, chegaram na casa onde ele estava hospedado, na casa de Jason, e, irmãos, os caras entraram na casa do cara e arrastaram ele pela roupa para o meio da rua, falando, entrega Paulo para nós, entrega Paulo para nós. Mas Paulo não está aqui em casa. Nós vamos levar você na autoridade. E levaram nas autoridades. Só que Jason tinha dinheiro, foi lá e pagou a fiança e foi liberado. Está escrito em Atos 17. Os judeus, então, deixaram de perseguir Jason. Mas depois ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia. O que eles fizeram? Paulo está em Bereia, vamos lá? Juntaram aquela multidão, aquela turma de bagunceiros, foram em Bereia, acharam a sinagoga que Paulo estava ensinando
e fermentaram os judeus de lá também. Teve um tal de Paulo aqui, falando de Jesus, não sei o que, não sei o que. Teve. Pois é, vamos bater nele, porque esse cara está isso, está aquilo. E difamavam de Paulo. E aqueles judeus de Bereia também, que já estavam todo dia lá. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Juntou com os judeus de Tessalônica e queria pegar Paulo para bater também. Os crentes de Bereia pegaram Paulo e mandaram para Atenas, para a capital da Grécia. Vai embora, eles vão te matar. Olha que sofrimento do evangelho. E assim também Paulo disse para Timóteo. 2 Timóteo 3,12. Paulo diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas o Brasil tem religião livre, você pode ter liberdade religiosa, você pode não sei o quê. Tá, mas começa a falar dos pecados para você ver. Isso é discurso de ódio. Já começou a proibir falar de certos tipos de pecado aí fora. Não é? Não sei se procede, né? Depois eu até queria conversar com o advogado, está aqui entre nós. Se procede, que soube de uma determinação de um dos juízes, dos ministros, que não pode mais agora entrar nas aldeias para evangelizar. Não sei se procede isso, mas com a questão da doença, né? Para preservar da doença, dessa crise que nós estamos vivendo. Não é? Então, começa por aí. Estas coisas vão limitando você. O que você pode falar e o que você não pode. Mas como nós pregamos a palavra de Deus, Paulo disse aos Efésios, lá em Atos 20, ele falou: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo. Não é uma parte, não. É todo. E nós seremos perseguidos por causa disso, irmãos. Mas é claro, a palavra de Deus nos ordena nos submeter às autoridades, todas elas. Autoridade domiciliar, que é dentro de casa, os pais, autoridade pedagógica na escola, os professores, autoridades civis, autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades profissionais, que é o seu patrão. Nós temos que obedecer, a palavra fala. Agora, no momento em que essa autoridade entrar em conflito com a autoridade máxima, que é Jesus Cristo, nós respondemos como o apóstolo Pedro, Atos 5, 29. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí as consequências não importam mais. Nós não somos muçulmanos. Muçulmano mata e morre. A gente só morre. Né? Jesus falou para darmos a outra face. E não é na briga de rua, não. Briga de rua, o cara está lá e apanha, né? Que não sabe brigar. Aí fala: eu sou crente, vou aproveitar e dar outra face para Jesus me honrar. Não. Jesus está falando por amor a Ele. Se é por amor a Cristo que você está sendo perseguido, não reaja. Abaixe sua cabeça. Mas obedeça a Jesus. Não interessa o que vai lhe acontecer. Nós não somos melhores que os apóstolos. Esse Paulo que nós estamos falando hoje aqui, o imperador da época, César Nero, mandou degolar. Na mesma época, o imperador Nero também mandou crucificar Pedro. Diz a tradição cristã, Pedro já era diferente de Paulo, né? Na hora que ele viu o bicho pegando, ele deu no pé. Ele falou: o quê? Esses caras querem me pegar, deixa eu vazar. Na hora que ele estava saindo pelo portão da cidade, ele teve uma visão de Cristo crucificado. E na visão, Jesus falou: Pedro, você quer que eu volte para a cruz do seu lugar? Eu volto. Não, Senhor. E voltou para a cidade, se entregou aos soldados que o pegaram e crucificaram Pedro. Na hora que crucificaram ele, ele disse para os soldados: ponham a minha cruz de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. São Lourenço, quando foi morto, os romanos pegaram ele e colocaram amarrado numa grelha e colocaram numa churrasqueira. E ele ficou assando as costas, assando, e os caras lá festejando, bebendo, rindo, gritando. E depois de um tempo, ele falou assim para o soldado: pessoal, já está bom, pode me virar. Os tessalonicenses foram perseguidos. Paulo disse isso aqui, ó. Vós recebeste a palavra em meio de muita tribulação. Eles foram perseguidos. Mas veja, eles reagiram de que modo?
Eles ficaram tristes, eles ficaram desanimados, eles falaram assim, não vou mais para a igreja, foi isso que eles disseram? E olha, lembre do que eu falei na primeira pregação, Tessalônica foi a igreja mais rápida que Paulo abriu, 3 semanas. Paulo nunca ficou tão pouco tempo para abrir uma igreja. A igreja mais rapidamente aberta, 3 semanas, e a igreja mais firme que tinha. Sabe como eles receberam a perseguição? Olha aí no versículo 6. Posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Eu pergunto para você, você é capaz de receber as perseguições com a alegria do Espírito Santo na sua vida? Queridos, isso é um tapa na cara da igreja pós-moderna. Nós não suportamos sequer uma pequena ameaça das autoridades e já nos conformamos aos seus decretos. Basta uma lei aqui, outra ali, para que logo percamos a alegria do Espírito Santo e recorramos às próprias leis dos homens para nos protegerem. Os tessalonicenses não tinham quem protegesse em favor do Evangelho. Como eu disse na primeira pregação, algumas semanas atrás, eles tinham cidadania romana, porque era uma grande cidade. Os tessalonicenses tinham cidadania romana, mas isso não teve nenhuma utilidade para eles. Quando os romanos descobriram que eles eram cristãos, também passaram a persegui-los. Aliás, qualquer autoridade civil jamais nos protegerá no que diz respeito ao Evangelho. Eu creio que a igreja de hoje está com a sua confiança na autoridade errada. O que eu tenho visto, e isso eu falo de mim particularmente, porque não confio em ninguém que tenha a direção política, qualquer que seja, não posso confiar porque é homem, ser humano erra, é pecador, todos nós. A única autoridade que eu confio é do Senhor Jesus. Ele é inerrante, ele é infalível, e um dia ele reinará sobre tudo e todos, diz a palavra do Senhor. Mas eu creio que a igreja de hoje está confiando na autoridade errada. A igreja de hoje, quando recebe aí uma lei que proíbe de suas atividades eclesiásticas, ela procura as mesmas leis para se justificar, e essas leis que tomam a decisão e não têm coragem divina para encarar qualquer abuso que existe contra a prática da religião. A igreja está fracassada nesse aspecto. Como disse e volto a repetir, nós devemos obedecer e submeter as autoridades. Romanos capítulo 13. Porém, quando elas entrarem em choque com a autoridade maior, nós não somos mais obrigados. Assumimos todas as consequências. E devemos assumi-la até a morte. Até a morte. Agora, quando tem uma pessoa que denuncia, que critica, aí a própria igreja rejeita essa pessoa. Quando você sai em defesa das instituições do Estado que lhe atacam, você está colocando César maior do que Cristo e concordando com o desânimo, concordando que César deve fechar as portas. Foi assim, na época da pandemia, e será também com outros pretextos futuros. A igreja se apequenou diante do rugido do leão do Estado. E isso foi uma vergonha. Isso foi um vexame. Você sabe como se reúnem os cristãos no Partido Comunista Chinês, lá na China? Sabe como eles se reúnem? Eles não podem se reunir. Claro, existem as igrejas cristãs estatais. As igrejas estatais existem, elas estão lá abertas. Você entra lá, mas o pregador só fala o que o ditador permite. Ele não pode falar nada mais, nada menos. Mas você sabe como os cristãos, por exemplo, da Coreia do Norte se reúnem? Eles se encontram pelas madrugadas, já sabem o local do seu encontro, que lá nem celular eles não podem ter. Eles se encontram nas madrugadas. Eles não podem ter Bíblia, não podem. As Bíblias entram lá clandestinamente. Então eles fazem o seguinte, eles rasgam a página e escondem. Outro irmão rasga outra página e esconde. Aqueles irmãos rasgam a página, por exemplo, estamos estudando Tessalonicenses, cada um rasga uma página
até terminar o Tessalonicenses. Cada um guarda, esconde. Nas madrugadas, eles têm o local para se encontrar, e quando se encontram naquele local clandestino, eles levam a pá, a enxada, cavam, tiram do chão uma caixa. Dentro da caixa tem umas bíblias, outros já trazem o seu papelzinho. Ó, irmão, vamos ler a página que eu tenho. Ó, Paulo diz isso, isso e isso. O outro vai lá. Ô, irmão, eu estou completando aqui. Paulo diz isso, isso. E o outro vai completando. Assim eles fazem antes do amanhecer. Celebram, fazem seus cultos, adoram a Cristo Jesus, porque Ele é o Deus deles. Jesus é o Deus deles. E eles adoram a Jesus. Servem a ceia, a comunhão. E enterram a caixa e vão embora antes de amanhecer, para não serem pegos pelas autoridades. Quando são pegos, suas Bíblias são queimadas, eles são presos, eles são até mesmo, possivelmente, sentenciados à pena capital. Muitos já fugiram para a Coreia do Sul, outros para a China e assim por diante, mas alguns soldados já são determinados nas fronteiras a atirar pelas costas naqueles que estão fugindo pelas fronteiras. Alguns soldados temem a Deus, mas em secreto, eles não podem falar, então eles fingem que atiram e erram o tiro para não acertar o crente que está fugindo. Por isso, alguns crentes conseguem acesso à Coreia do Sul. Porque se todos eles fossem rigorosamente atender ao mandato do tirano, eles todos matariam aqueles que tentam fugir pelas fronteiras. E estou falando de agora, século 21. Isso que nós acabamos de ler, século 1. São 20 séculos e a igreja de Jesus continua sendo perseguida. Nós estamos num Brasil livre, graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso pregar o evangelho para quem eu quiser, mas se uma pessoa se sentir ofendida, ela me denuncia. Ela pode me denunciar. E por mais que, em alguns casos, eu possa vencer o caso, ganhar o caso, como foi uma vez, um pastor teve um debate, só estou contando isso aqui para encerrar. O pastor teve um debate lá com uma pessoa da religião, não me lembro agora, mas é uma religião que serve abertamente aos demônios, E aí ele falou que estas pessoas estavam servindo aos demônios e que elas iam para o inferno se elas não se convertessem. Aquela pessoa da outra religião levou na justiça. E quando chegou lá, o juiz ele disse o seguinte, olha, esses assuntos da religião, vocês têm que usar os próprios recursos e argumentos da religião de vocês para provar o que vocês estão dizendo. Eu não tenho nada com isso. O pastor está dizendo que o outro é do diabo, então prova que você não é. E fala que o pastor é do diabo, aí vai provar que ele não é. Eles têm, você tem sua Bíblia, você tem seus escritos, cada um tem. Eu não vou entrar nisso. Mas não é sempre que você vai encontrar isso para libertar. É lógico que você não vai ofender. Não estou dizendo de casos de ofensa. Porém, há casos em que pregamos o evangelho e as pessoas se sentem ofendidas. Hoje em dia, qualquer coisa ofende. E qualquer coisa para na justiça. E com medo de retaliações, com medo de nome sujo, com medo de portas de igreja fechadas, CNPJ cancelado, essas coisas que a igreja não pode mais funcionar, o cara prefere se calar. Agora eu digo para você, a igreja depende disso para ela viver? A igreja já passou por perseguições piores, que foi do Império Romano. Os próprios judeus foram os primeiros perseguidores da igreja. Matavam claramente, apedrejaram Estevão, cobriram Estevão de pedras. O homem ficou todo quebrado e sepultado debaixo das pedras desse tamanho que jogaram na cabeça dele. E o evangelho só progrediu. E sabe quem estava lá batendo palma para os apedrejadores de Estevão? Paulo, antes de converter. Ele ainda falou para os caras, põe a capa de vocês aqui, eu guardo a capa de todo mundo, eu quero ver vocês tacando pedra. E eles tacaram pedra, e Estevão olhava para o céu e dizia, os homens viam o rosto dele brilhando como um anjo. E ele dizia bem assim, eu estou vendo Jesus Cristo em pé, à direita do Deus Todo-Poderoso, para me receber. Ele não ligava para as pedras, ele queria saber para onde ele estava indo. Então ele disse, Jesus, não leve em consideração o que eles estão fazendo comigo, mas recebe o meu espírito. Quando você contempla o céu,
Isso aqui nada significa para você. Quando você contempla Cristo à destra do Pai, essa terra não significa mais absolutamente nada para você. Você perdoa seus inimigos como fez Estevão. E você diz, recebe, meu Pai, o meu Espírito na tua glória. Amém? Será que a igreja brasileira consegue ser um pouquinho parecida com a igreja tessalonicense? Muita tribulação, mas alegria do Espírito Santo. É assim que você recebe a palavra do Senhor? Ou qualquer coisinha que te acontece, não vou ser crente mais não vou naquela igreja mais não. Aí fulano falou isso, olhar errado, torto para mim. É assim que você tem visto os seus dias na terra? Lembre de uma coisa, seus dias são poucos. Não estou agorando ninguém para morrer, não é isso não. Os meus também são. Nossos dias, por mais que você viva aí 100 e poucos anos, são poucos. Em vista da eternidade, o que é 100 anos? Não é nem um segundo. Todos nós temos a última folha da nossa vida para fechar. Todos nós temos. Para nós pode demorar, mas para Deus é coisa rápida. Cuide. Coloque tua esperança na eternidade. Tudo que tem aqui passa. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Agradeço a todos os irmãos que aqui estiveram para ouvir a palavra do Senhor, para assistir a esta cerimônia gloriosa do batismo, e eu oro a Deus para que Deus tenha falado a sua consciência. Vamos ficar em pé? Vamos orar?